Fala pessoal, antes dos open world gigantes, das batalhas cinematográficas e das narrativas que fazem a gente largar o controle só para respirar, existe um título que todo jogador conhece, o prêmio do jogo do ano, o GOT. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory, e hoje nós vamos revisitar os 10 jogos que venceram o GOT nos últimos 10 anos, de 2014 até 2024, numa lista cheia de surpresas, revoluções e momentos que marcaram a história dos games. Alguns desses títulos redefiniram gêneros, outros dividiram opiniões, e um deles, lá no final, surpreendeu o mundo inteiro. Então já prepara o like, se ajeita na cadeira, porque hoje vamos ver a lista dos melhores. Começando em 2014, com Dragon Age Inquisition, venceu o GOT enfrentando concorrentes de peso como Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, Shadow of Mordor, Middle-earth. A BioWare entregou um RPG massivo, cheio de sistemas complexos, escolhas significativas e uma narrativa ramificada que colocava o jogador no centro de uma guerra entre mundos. As regiões abertas, a quantidade enorme de conteúdo secundário e o foco na construção de políticas da Inquisição foram os destaques que encantaram a crítica. Com personagens marcantes, romances elaborados e um sistema de decisões que mudava o rumo da campanha. Dragon Age Inquisition consolidou-se como um dos RPGs mais ambiciosos da sua geração. Em 2015, tivemos a CD Projekt Red com um dos maiores fenômenos dos RPGs modernos. The Witcher 3 venceu o GOT enfrentando grandes nomes como Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Super Mario Maker e Ori and the Blind Forest. The Witcher 3 virou uma referência instantânea no quesito mundo aberto, personagens inesquecíveis e uma narrativa que parece de uma série de TV Premium, só que você é o protagonista, com decisões que realmente mudam o rumo da história, uma ambientação densa, sombria e história madura. O jogo não só levou o GOT, como também redefiniu o que um RPG de mundo aberto deveria ser, colocando-se como um benchmark para todas as outras franquias. Em 2016, foi a vez da Blizzard brilhar. O mundo ganhou um jogo que virou febre instantânea. Overwatch venceu em um ano disputadíssimo contra Titanfall 2, Doom, Uncharted 4, The Thief's End e Inside. O jogo trouxe heróis carismáticos, partidas rápidas e frenéticas, e uma estética vibrante que conquistou jogadores competitivos e casuais. Mas o que realmente fez Overwatch levar o GOT foi a sua capacidade de unir pessoas. Seja você um healer, um sniper, um tanque ou um corredor suicida, como era Tracer, sempre havia um papel que parecia feito para você no time. O jogo dominou memes, cosplayers, torneios, streamers e fundou até uma nova geração de shooters baseados em heróis. Em 2017 foi o ano em que a Nintendo resolveu brigar pelo GOT. Então, ela foi simplesmente reinventando suas franquias mais amadas. E no fim, Breath of the Wild venceu concorrendo contra Persona 5, Horizon Zero Dawn, PlayerUnknown's Battlegrounds e Super Mario Odyssey, que também é da Nintendo, e Resident Evil 7, e levou de lavada de todos eles. Não por menos, Breath of the Wild entregou uma sensação de liberdade como poucos jogos tinham dado até então, permitindo você ir a qualquer chefe a qualquer momento, colecionar itens sem precisar avançar em missões, passear pelo cenário e observar como era aquele lindo mundo. Isso e essa sensação de liberdade fez com que o jogo fosse um divisor de águas e também virou um benchmark entre várias outras franquias. Um GOT incontestável. 2018 foi o ano que a Sony resolveu recuperar a sua posição como líder de mercado. Após perder com Horizon Zero Dawn, ela anunciou o retorno do Deus da Guerra. Kratos estava para jogo e muita gente ficou desconfiada. Será que vão estragar o personagem? Mas a Santa Mônica fez o oposto. God of War, de 2018, venceu o GOT contra gigantes como Red Dead Redemption 2, um franco favorito. Marvel's Spider-Man também é outro franco favorito da própria Sony. Assassin's Creed Odyssey e Celeste. Kratos se tornou um protagonista vulnerável, emocional e complexo. E ao lado de Atreus, seu filho, tudo virou uma história sobre legado, dor e paternidade. Com um combate pesado, direção cinematográfica impecável, uma trilha sonora marcante, o jogo redefiniu o significado dos reboots.
e virou um GOT incontestável no ano de 2018. Em 2019, foi a vez de um novo player entrar na briga dos GOTs. A From Software mostrou que tinha apetite sim para brigar por essa categoria, e ganhou com Sekiro: Shadows Die Twice. O jogo enfrentou como concorrentes Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, Super Smash Bros. Ultimate e The Outer Worlds, e mostrou que através da sua precisão, cadência e treinamento constante do jogador, era assim digno de um GOT. Aqui, a dificuldade não é para ser punitiva, ela é para moldar e extrair o melhor de cada player. Sekiro venceu porque entregou algo bruto, afiado e inconfundível para os amantes da saga Souls. Um jogo que não pediu desculpas por ser exigente, e justamente por isso é um marco da franquia Souls e um GOT incontestável nesse gênero. No ano de 2020 foi um ano muito competitivo, e ironicamente o GOT foi extremamente difícil de se decidir. A Sony acabou levando este, com The Last of Us Part 2, disputando com Ghost of Tsushima, outro jogo incrível da própria Sony, Hades, um jogo indie, Final Fantasy VII Remake, o retorno da lenda da Square Enix, Doom Eternal e Animal Crossing New Horizons, o favoritinho da Nintendo. Todos esses grandes concorrentes acabaram sendo derrotados por The Last of Us Part 2. Foi um jogo polarizador, ousado e emocionalmente diferente. Um jogo que mexe com a expectativa, perspectiva e moralidade dos seus jogadores, e quebrou até a expectativa dos próprios fãs. Com uma direção impecável, animações quase surreais e uma narrativa que virou debate entre a fanbase, ele não apenas venceu o GOT, mas também virou um fenômeno cultural. No ano de 2020, os jogos multiplayers mostraram sua força, mostrando que ainda tinham muito ao que dar e oferecer, tanto no sentido de inovação, quanto no clássico gameplay e diversão. 2 jogadores, 1000 ideias, zero monotonia. It Takes Two venceu a categoria em 2021, surpreendendo concorrentes enormes como Metroid Dread, Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2, Deathloop e Resident Evil Village. É um dos jogos mais criativos já feitos. Cada fase muda completamente as mecânicas, o ritmo e até o gênero. Ganhador do GOT, mostrou que a criatividade e cooperação ainda podem brilhar no topo dos favoritos dos gamers. Em 2022, a From Software voltou a causar e levou o GOT novamente, com seu jogo Elden Ring, contra concorrentes de peso como God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, ou mais conhecido como Jogo do Gato, A Plague Tale Requiem e Xenoblade Chronicles 3. Elden Ring pegou a fórmula Souls e soltou em um mundo aberto gigantesco, misterioso e imprevisível. É liberdade total, mistério puro e combate profundo. A história, assinada por George R. Martin, criador de Game of Thrones, é aquele toque da From Software de Descubra Você Mesmo, acabou levando o GOT, muito mais do que merecido. Um trabalho impecável. Em 2023, foi a vez da zebra. O impossível aconteceu. Um estúdio independente venceu os grandes gigantes da indústria, mostrando que a união faz a força quando a empresa e a sua comunidade se juntam em um objetivo comum. Este foi Baldur's Gate 3. Venceu enfrentando jogos como Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Como podem ver, tivemos Players 1 de todas as suas principais empresas, e mesmo assim, Baldur's Gate foi quem levou. Com sua liberdade narrativa absoluta, cada decisão mudando totalmente o rumo do jogo, cada diálogo tendo consequências e cada campanha virando uma história única, ou seja, cada vez que eu jogar eu vou ter uma experiência diferente. É um D&D puro, refinado e ao limite do que o videogame podia oferecer. Baldur's Gate 3 é o verdadeiro GOT dos RPGs. Em 2024, foi a vez do gênero plataforma mostrar que ainda tinha muito o que dar, e consegue vencer os jogos Open World e gênero Souls, que mostravam sua grande força naquele ano. O vencedor? Um jogo da Sony, Astrobot. Venceu uma disputa com gigantes como Final Fantasy VII Rebirth, Balatro, Metaphor, Elden Ring Shadow Eldritch e Black Myth Wukong. Surpreendeu o público e encantou a crítica, entregando uma experiência leve, criativa e absolutamente divertida para toda a família. É uma carta de amor à história da Sony e um lembrete de que os videogames também são pura alegria. Um GOT totalmente merecido. Esse é o GOT.
dos mundos gigantes às histórias emocionais, das lutas impossíveis à cooperação divertida, de um pobre robozinho azul que acaba ganhando o coração de todos os jogadores. O The Game Awards não premia só o melhor jogo, mas premia aquilo que marcou a indústria. E agora eu queria saber de vocês, qual desses GOTYs é o seu favorito? E qual você acha que deveria ter ganho, mas acabou não ganhando e foi punido injustamente? Comenta aqui embaixo qual é essa sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando teremos um novo vídeo aqui, pois temos vídeos toda semana. E lembre-se, o jogo do ano muda todo ano, mas a paixão por jogar nunca muda. Até a próxima!